Mais de 5 décadas após a sua criação, o FGTS continua sendo uma maneira encontrada pelo governo de financiar políticas públicas às custas do prejuízo do trabalhador. Pelo menos é isso que diz a matéria do Infomoney. Mas para entender primeiramente os motivos dessa afirmação, primeiro a gente tem que entender o que é o FGTS. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, constituído segundo o site da Caixa Econômica Federal para proteger o trabalhador. Esse fundo ele é formado através da contribuição obrigatória de 8% do salário bruto pago ao trabalhador. Por exemplo, se um trabalhador recebe R$1.000, R$80 serão automaticamente recolhidos e aplicados nesse fundo que é administrado pelo governo. E segundo dados do site Valor Invest, em 2020, o FGTS era um fundo que detinha 405 bilhões em caixa e que investia em empresas e também na dívida pública, além de emprestar recursos para obras de saneamento e habitação. Então entenda que esse fundo ele é composto pelo dinheiro de vários trabalhadores, que só podem acessar esses recursos que são deles em algumas condições específicas, como por exemplo a demissão sem justa causa ou a compra de um imóvel. Porém, segundo uma matéria do IG Economia, o advogado trabalhista Solon Tepedino diz o seguinte: os trabalhadores que têm a carteira assinada vêm sofrendo grandes prejuízos em relação ao fundo de garantia, que vem acumulando perdas astronômicas. Um trabalhador que tinha conta inativa com saldo de 10 mil desde 1999 chegou a um saldo em janeiro de 2022 de R$ 31.364, com a correção pela TR, que nesse caso seria a taxa referencial. Se fosse pelo INPC, que é o índice que de fato mede a inflação, a conta acumularia nos R$ 89.410, ou seja, houve uma perda aí de R$ 57.225. Mas por que o FGTS provocou uma perda tão grande no bolso do trabalhador? E para onde foi esse dinheiro, afinal de contas? E é isso que a gente vai tentar abordar nesse vídeo. Olá, jovens! Meu nome é Gustavo Yamashiro e nesse canal eu te ajudo a construir uma vida financeira mais próspera. E hoje falaremos de um velho conhecido de quem tem ou já teve a carteira assinada. E a gente vai falar sobre o FGTS. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. No mais, bora pro vídeo! Bom, para entender isso tudo, eu acho que o primordial seria você entender o quanto que o FGTS rende. E hoje ele rende 3% mais a TR. Essa TR é a chamada taxa referencial. É uma taxa que foi criada em meados dos anos 90 para combater a inflação e servir como parâmetro de rendimento para algumas aplicações, como é o caso do FGTS e da poupança hoje em dia. Então, no final de tudo isso, hoje, 3% mais a TR vai dar algo lá em torno de 5,65% ao ano. Mas como que a gente sabe se isso vai ser bom ou ruim? Seria mais interessante a gente comparar com outros investimentos, tá? Se a gente for levar em consideração a poupança, que hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em maio de 2022, está dando algo em torno de 6,17% ao ano. Porém, se você acompanha o meu canal ou qualquer outro canal de finanças, você vai saber que a poupança é de longe um investimento muito ruim, que você consegue encontrar opções tão seguras ou até mais seguras com uma rentabilidade maior, que é o caso do Tesouro Selic, que você encontra na plataforma do Tesouro Direto, que hoje está te pagando algo em torno de 12,75% ao mês. Então isso quer dizer basicamente que se esses recursos estivessem simplesmente aplicados no Tesouro Selic, os trabalhadores brasileiros poderiam ter muito mais recursos do que eles têm hoje em dia. Mas, como nem todas as pessoas, todos os trabalhadores, levaram isso na esportiva, absorveram essas perdas e ficaram calados, houve uma série de ações de trabalhadores que se sentiram lesados e entraram na justiça contra esse rendimento do FGTS que era muito baixo. Tanto que rolou até uma ADI, que seria uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que o indexador que você utilizava para corrigir o saldo das contas do FGTS era inconstitucional, porque ele não levava em consideração a real perda do poder de compra do trabalhador brasileiro. E isso ainda não foi julgado, mas grande parte dos especialistas acreditam que é muito difícil que isso de fato seja favorável ao trabalhador, porque se fosse para ele corrigir de acordo com a inflação, geraria uma multa muito grande para o governo. E segundo os cálculos do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, que é uma das entidades que possui uma ação coletiva para a restituição dessas diferenças, para o trabalhador realmente ganhar essa inflação, né? Essa diferença do rendimento do FGTS para a inflação real, é que a dívida do governo com os trabalhadores por todos esses rendimentos do FGTS que não foram pagos devidamente, ia girar algo lá em torno de 538 bilhões, o que praticamente ia quebrar o governo. Então vocês veem que no final é uma dívida muito grande, muito representativa, e no final das contas o dinheiro público é o dinheiro meu
e seu. Então, no final, quem ia pagar éramos nós mesmos. Mas, afinal de contas, se esse dinheiro era dos trabalhadores e eles não foram remunerados de maneira correta, onde raio será que esse dinheiro foi parar? Bom, de cara eu já afirmo para vocês que a resposta é muito difícil de determinar. Afinal de contas, uma das destinações dos recursos do FGTS é para financiamento da habitação e do saneamento. Então esse dinheiro ficou parado lá no fundo e ele foi emprestado para financiamentos imobiliários ou possivelmente alguma obra de saneamento básico em alguma cidade. E os empréstimos eles são feitos a uma taxa X e os cotistas são remunerados por uma taxa Y. E essa diferença de X menos Y é o que o banco toma para si, é o chamado spread bancário. E fazendo exemplos simples aqui com os dados que eu consegui coletar, levando em consideração os juros cobrados pela Caixa no financiamento habitacional, segundo os dados da CNN, as novas taxas partem de 2,8% mais a remuneração da poupança. Então, nessas condições, a taxa anual máxima de um financiamento imobiliário estaria lá algo em torno de 8,97% ao ano. Então, levando em consideração essa parte do FGTS que é destinada para o financiamento habitacional, eles iam cobrar lá algo em torno de 8,97% e iam pagar para o trabalhador algo em torno de 5,65%. Ficando aí com essa diferença de 3,32% que ia ser utilizado para arcar os custos da estrutura da caixa e parte seria reembolsada como lucro. E nos outros casos, onde a gente fala a respeito do financiamento das obras de saneamento, esse tipo de financiamento costuma ter juros menores do que a taxa da inflação no período. Ou seja, você está emprestando a um valor menor do que a inflação. Então esses custos são diluídos por todos os trabalhadores. Ou seja, são os próprios trabalhadores que estão financiando as obras de saneamento básico. E essa é mais como se fosse uma escolha de política pública, já que financiar a habitação e o saneamento seria algo que traz externalidades positivas que beneficia a população como um todo. E esse é basicamente um dos grandes porquês do FGTS render pouco. Mas será que um país que tributa cerca de 34% do seu produto interno bruto não conseguiria trabalhar de maneira mais eficiente em certos aspectos do Estado para fazer esse tipo de obra e esse tipo de financiamento sem recorrer ao bolso do trabalhador? Ou seja, você pega as camadas mais pobres, você chama elas para subsidiar moradia e saneamento básico. Além do Brasil ter uma estrutura tributária que onera muito mais o consumo, que vai pegar de maneira mais acentuada as camadas mais pobres, porque, por exemplo, se você tem uma renda baixa, grande parte do salário que você tem no mês, você vai dedicar esse salário para o seu consumo. E você paga mais impostos no consumo. E a gente sabe que o FGTS muitas vezes é a única parcela que o trabalhador comum consegue poupar. Ou seja, você onera nas duas pontas, tanto naquela que ela está consumindo, quanto naqueles recursos que são dela e ela não pode retirar. E isso está rendendo muito pouco, então isso não me parece fazer muito sentido. Então, muitas vezes a narrativa coloca o FGTS como uma escolha de política pública que gera seus benefícios. Mas a gente não pode se enganar porque ela também traz custos. E o grande problema é que os custos muitas vezes não são explícitos. Isso acaba criando uma noção muito ruim, na minha opinião. Afinal, existem custos muito expressivos que não estão tão claros e eles são pagos anualmente pela população que tem carteira assinada. E depois de tudo isso que eu te falei, tem mais uma coisa. Houve um período onde o FGTS ganhou de fato da inflação. E esse período não faz muito tempo. Bom, visando melhorar essa fama que o FGTS tinha, em 2016, o Conselho Curador do FGTS passou a distribuir para todos os cotistas do fundo uma parte dos seus lucros. Isso deu um resultado um pouco surpreendente, pelo menos em 2020, tá? Onde houve um rendimento que chegou até mesmo a ganhar da inflação. Em 2020, o FGTS teve um rendimento de 4,9% em um ano onde a gente teve uma inflação de 4,5%. Ou seja, nesse ano, em 2020, com a distribuição dos lucros que o fundo teve, que antes ele não fazia isso e depois de uma série de críticas ele passou a fazer, ele chegou a ganhar da poupança, inclusive até mesmo do CDI. Porém, esse resultado ele foi muito pontual, tá? Isso só de fato aconteceu porque a gente estava em um período onde as taxas de juros estavam muito baixas. A taxa Selic estava lá na casa dos 2%, muito para estimular a economia. A gente estava numa época muito conturbada, a época da pandemia, e eram taxas anormais, muito diferente do cenário base que a gente tem no Brasil, que são taxas de juros altas, muito por conta da irresponsabilidade fiscal do nosso governo, que muitas vezes ele gasta mais do que arrecada. Mas enfim, eu não acho que para mim faz sentido deixar o dinheiro no FGTS, porque ele é um fundo que rende historicamente muito pouco.
E, pelo menos para mim, qualquer oportunidade de retirar esse valor e aplicar em algo que seja mais interessante deve ser feita. E o governo recentemente lançou esse programa de você retirar R$1.000 do FGTS também para estimular um pouco a economia, sendo que a gente está num ano eleitoral. Mas enfim, eu fico por aqui. Eu agradeço você que se manteve até o final desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Eu vou deixar um card aqui para você acessar uma playlist onde eu falo sobre a psicologia financeira de Morgan Housel, que é um livro muito bacana e eu recomendo você a ler. E se esse conteúdo te agregou algo, dê o like aqui para mim, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!